Meus caros, se o ministro Flávio Dino do Supremo deu ontem 48 horas para Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, se explicar sobre uma declaração que ele deu a respeito de emendas. Eu tratei dessa declaração nesta coluna e também no programa da Coisa, na sexta-feira. Do que é mesmo, Reinaldo, que você está falando? É o seguinte, existem as emendas de comissão. Tem um acordo informal ali na Câmara que o partido que preside as comissões destina 30% desses recursos. E os outros 70%, a presidência da Câmara distribui proporcionalmente entre os demais partidos. Mas isso não está posto no papel, isso é um acordo informal. O Sóstenes Cavalcante disse o seguinte, se o Hugo Mota não botar a urgência daquela porcaria chamada anistia, aquela sem vergonhice da impunidade, se não botar a urgência para votar, então nós, do PL, vamos ficar com 100% das emendas das comissões que a gente preside. E eles presidem Saúde, Agricultura, Segurança, Relações Exteriores, Turismo, 6,5 bilhões. Mas ele achou que isso ainda era pouco. Chantagear o presidente da Câmara, falou, não, isso é pouco, vamos fazer mais coisas. Aí ele disse o seguinte, que se preciso, uma medida extrema, ele disse, vamos desrespeitar esse acordo, né, das emendas de comissão, dividindo o montante entre os deputados que votaram pela urgência da anistia. Ele resolveu criar o orçamento paralelo da anistia, da impunidade. Acontece que a destinação de emendas está prevista na Constituição, tem uma disciplina constitucional e tem uma lei, a Lei Complementar 210, de novembro do ano passado, aprovada pelo Congresso num acordo entre os três poderes. E lá diz que as emendas não podem ter um sentido genérico, tem que dizer para onde vai, elas têm de atender a interesses nacionais e regionais, não é? Tem que estar tudo direitinho, constado em ata. No caso de ser emenda da saúde, tem que ter o SUS participando. Então não é assim, a gente destina emenda para quem a gente bem entender. Há um acordo a respeito. E o ministro Flávio Dino lembrou disso. Por isso deu 48 horas para ele ontem, dizendo, olha, você me explique o que você quis dizer com isso. Porque se for assim que você está dizendo, você está desrespeitando a Constituição e desrespeitando a lei que vocês aprovaram, desrespeitando o acordo que foi feito entre os três poderes. Tio Rei, por que é o Dino que está cuidando disso? Porque ele é o relator no STF de 4 ações que tratam da destinação de emendas. Tem uma DPF sobre orçamento secreto, tem 2 ações diretas de inconstitucionalidade sobre as emendas PIX e tem uma outra sobre as emendas impositivas, que é aquela do PSOL, que exige transparência na destinação das emendas. Qual a transparência do Sóstenes? Ou vocês concordam com a gente, ou então não tem emenda? O que ele está querendo? Ele está querendo abrir um guichê para vender emendas, para ter apoio para anistia? O que é? Trata-se de um processo de prostituição da vontade, como eu estou chamando? Trata-se de um processo que é exploração de lenocínio parlamentar? É isso? Há uma espécie assim de um fatalismo. Congressistas não resistem a dinheiro, não resistem a emendas e, portanto, agora ou concorda com a gente ou não tem emenda. O Dino falou, não senhor, 48 horas. Se for assim, vocês estão desrespeitando aquilo que está na lei. Não é? Sóstenes, claro, com a estridência de sempre, já reagiu, foi para o Twitter, o parlamento é livre, deputado eleito pelo povo não se curva a ameaças de ministro do STF, fazemos política com transparência dentro da casa do povo e a luta pela anistia justa, constitucional e legítima. Não aceitaremos censura, não aceitaremos intimidação. Não, intimidação é isso que ele está fazendo. Que parlamento livre é esse? Que só tem dinheiro, então, só vai ter emenda quem concordar com os Sóstenes. Sim, o parlamento é livre, mas ele não é arbitrário. Não se destina dinheiro ali, que é dinheiro do povo, não é dinheiro do parlamento. É dinheiro do povo. Não se destina sem critério nenhum. Tem de obedecer ao que está na Constituição, tem de obedecer ao que está na lei.
Isso é bom, porque alguns deputados assinaram lá o pedido de urgência. Ah, coleguismo, não sei o quê. Isso é o que o Sóstenes pensa de vocês, que são prostitutos da vontade, e ele se dispõe a administrar uma espécie de banca do lenocínio parlamentar dentro da Câmara. Isso é aceitável? Isso aí.